Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. E a face da morte se mostra ainda mais dolorida quando nós estamos longe dos nossos familiares, amigos e até país. E infelizmente foi isso que aconteceu com a Ana Paula Santana. 11 anos de casada, 3 filhos e um marido com apenas 30 anos faleceu. E nesse momento da vida ela conheceu o trabalho da Padref. Ana Paula, como você ficou sabendo dos serviços da Padref? Eu conheci a Padref porque, como você disse, meu esposo veio a falecer e eu sem ajuda financeira, porque eu não tinha dinheiro para poder estar fazendo o velório, o translato do corpo do meu esposo. Em questão, eu não sabia o que fazer, né? Quando tudo aconteceu, eu estava sozinha, porque no momento desse, se você não tem dinheiro, você tem que correr para pedir ajuda, né? A comunidade. Foi o que aconteceu comigo. Meus amigos, as pessoas que eu conhecia, se solidarizaram com a situação e começaram a divulgar em rádio, Facebook. E foi aí que a Padref ficou sabendo da minha situação e me procurou para me oferecer ajuda. Ana Paula, você imaginava, passou um dia pela sua cabeça que você fosse precisar de um plano de apoio à vida como esse da Padref? Não, eu nunca nem tinha ouvido falar, na verdade, né? E eu sempre via muitos casos que as pessoas morriam aqui e as pessoas começavam a divulgar, pedir ajuda, né? Divulgar que a pessoa morreu e o que fazer, né? Porque é muito caro, é 15 mil, 20 mil, cada um fala um preço, é muito inacessível para nós, assim, que, né, a gente está aqui trabalhando, às vezes não tem dinheiro, né? Tá trabalhando, mas está fazendo as coisas lá no Brasil, ou fica tudo aqui o dinheiro, igual no meu caso. E eu me vi numa situação sem poder fazer nada. E a Padref cuidou de absolutamente tudo para você? Qual foi o seu trabalho no meio dessa situação tão difícil na sua vida? Então, quando eles me procuraram, eu estava assim, desesperada, né, no hospital ainda, não sabendo o que eu ia fazer, qual direção seguir, e eles falaram para mim que era para eu ficar despreocupada, que a partir daquele momento eles iriam cuidar de tudo para mim. Mas aí, no momento, eu fiquei assim, né, maravilhada. Eu falei, nossa, eu então não preciso mais me preocupar com o translato do corpo do meu esposo, né, com dinheiro, que é a grande, né, o ênfase maior é o dinheiro, porque com dinheiro você ainda faz alguma coisa, mesmo sem informação. Você ainda sabe que você pode fazer alguma coisa, mas sem o dinheiro fica difícil. Foi aí que eles tomaram conta de tudo para mim. Aqui em Boston você só precisou entregar o passaporte e assinar um documento de liberação, certo? Então a única coisa que eu fiz depois daquele telefonema que eu recebi deles foi entregar o passaporte, a roupa do meu esposo para eles e eles fizeram tudo assim, cuidaram até no hospital, eles entraram em contato com o povo do hospital, cuidaram de tudo lá, pegaram o corpo lá, levaram pro funeral para organizar, porque teve o funeral também aqui, eles me proporcionaram um funeral aqui, um funeral no Brasil. Às vezes assim as pessoas falam assim, nossa, mas vai ficar feliz com isso? Eu fiquei muito, porque a gente não imagina como isso é importante quando a gente está vivo. Porque a gente está vivo, a gente não imagina que isso vai acontecer, né? A gente pensa, mas... Então, eles fizeram tudo para mim. Eu tive funeral aqui. Eles proporcionaram um funeral no Brasil, que, na verdade, o corpo chegou em BH, que é muito longe da minha cidade, que é interior, muito longe mesmo. Tipo, 10 horas de viagem de carro para mais. E eles levaram até a minha cidade. Lá teve o funeral, então assim... A família pôde se despedir dele, né? A gente teve, sabe, assim, foi bem humano, assim, foi bem... Foi tudo que eu precisava naquele momento, naquela minha situação, que eu precisava era isso, né? Que todo mundo precisa de
de um apoio, sabe? Porque o que morre vai, mas o que fica, fica como? Fica assim desesperado, pedindo ajuda a um, pedindo ajuda a outro, e o psicológico da pessoa tá abalado por causa que o emocional balança demais. E eles fizeram assim, cuidaram de tudo pra mim, tudo, sabe? Eu não tive trabalho com nada. Hoje, depois de ter vivenciado essa experiência com a Padref, você indicaria os serviços da Padref para outras pessoas? O que você teria a dizer sobre o trabalho da Padref? Olha, no meu ponto de vista que eu vivi, né? Eu acho que, eu tenho certeza que todo mundo tem que ter. Por quê? Ah, porque ela foi ajudada, ela tá falando isso, não. Eu fui ajudada mesmo. Só que se eu não tivesse sido ajudada, onde estaria meu esposo? O que seria dos meus filhos, de mim, sem poder dar um velório, um enterro digno para ele? Ele poderia ter sido cremado e jogado aonde? Sabe? Então, assim, a gente não pensa, a gente que está aqui, né, vivendo aqui nessa terra, a gente pensa que, eu vou trabalhar aqui, eu vou voltar para o Brasil e acabou. Não, e se você morre aqui? Como que você tem 15 mil dólares, 20 mil para se dispor na hora, porque é tudo no dinheiro, né? Eles não dividem nada aqui para você. E mesmo às vezes você tendo dinheiro, onde você vai? A questão da língua dificulta também, né? E às vezes mesmo você tendo dinheiro, eu naquele momento, mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não saberia o que fazer, porque a gente é restrito a falar o inglês aqui, a gente não sabe o que falar, onde ir, sabe, qual o melhor caminho. Então, assim, a Padref, ela é o que a gente precisava aqui, que estava faltando. E não é tão caro para você ter um plano, né? Porque agora eu já procurei saber valores e tal, não é tão caro para a gente ter o plano. Então é muito compensador as famílias começarem a pensar nisso, porque pode acontecer com qualquer um. Você imaginou um dia que você fosse precisar desse tipo de ajuda? Não, como eu te falei, a gente não pensa que vai morrer, né? Não, a gente vai trabalhar aqui, ou uns pensam em viver aqui, ter um estilo de vida bom aqui, ou no Brasil. Eu não vou morrer, né? Eu não vou guardar um dinheiro para me gastar quando eu morrer, para que isso? Eu nunca imaginava isso. Então, quando tudo aconteceu, eu não tinha, sabe, base nenhuma do que eu ia fazer. Estava perdida mesmo. E hoje, com relação aos seus filhos, você pôde proporcionar um enterro digno para o seu marido, para o seu esposo? Teve um funeral aqui, teve outro funeral no Brasil, a família dele lá também pôde se despedir dele. Você acha que a memória, que a imagem do pai, do esposo, vai ficar guardada de uma maneira diferente para os seus filhos por conta dessa ajuda que você recebeu? Nossa, com certeza, sim, sabe? Depois que tudo isso aconteceu, quando eu recebi o apoio, foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos, porque, sabe, eu tive o privilégio, que eu fui uma privilegiada de ter tido, mesmo sem ter o dinheiro, o apoio deles, porque eles cuidaram de tudo, né, como funeral, translato, funeral no Brasil, eles cuidaram de tudo, com a maior perfeição, como se eu tivesse pago o plano, sabe, o caixão foi um dos melhores, o funeral, sabe, foi tudo assim, foi muito digno. Isso ameniza a dor de alguma forma? Muito, ameniza, engraçado, a gente pensa que não, tanto quando meu esposo faleceu, eu não queria vê-lo, depois que eu fiquei sabendo que ele estava morto no hospital, eu não queria vê-lo mais, porque eu tinha medo de ver ele desfigurado de uma forma que trouxesse algum trauma para mim. Só que quando foi o funeral aqui que teve, meus amigos falaram, pode ir, vai, que ele parece que ele está dormindo. Quando eu cheguei, eu não acreditei, sabe, assim, o caixão foi um dos melhores, sabe, vestiram ele muito bem, arrumaram ele, assim, foi tudo muito perfeito. Assim. Muito respeitoso. Muito respeitoso, essa é a palavra. Ficou tudo muito bonito. Mesmo na morte, sabe, eu pude ver o lado bom, que foi ter o plano, né? O que você diria hoje para quem está nos assistindo, para quem está assistindo esse vídeo, sobre essa tua experiência com a morte do teu esposo e sobre o trabalho da Padref? Então, eu digo para todos os brasileiros
ou de outra nacionalidade também, que eu acho que a gente tem que pensar nisso. A gente não quer, sabe? A gente não quer pensar em morte, a gente não quer pensar que a família da gente vai morrer, um parente querido, a gente não quer pensar isso, mas e quando acontece? Como que a gente vai ficar? Né? A gente vai sair por aí pedindo, como foi o meu caso, sabe? Eu fiquei com a minha situação aberta, será que eu vou conseguir arrecadar o dinheiro para mandar o corpo do meu esposo? Ou meu esposo vai ser cremado aqui e vou fazer o que com as cinzas? E meus filhos? Então a gente não pensa, mas olha, eu quero passar como como algo que eu vivi, que sim, foi muito triste, mas se eu não tivesse tido esse apoio, seria muito mais triste, porque o que seria? O que iria acontecer? Então, quem não tem, quem não conhece, busca informação. É novo na área que o povo conhece pouco, mas tem o site deles. É um pessoal de compromisso, é um pessoal que realmente está disposto a nos ajudar aqui. Além de ser o business deles, mas eles querem o melhor para nós, né? Porque no caso deles, o custo sai bem menor do que se a gente for pagar para um particular, que eles costumam usar essa nossa situação para ganhar em cima. Casos que às vezes a pessoa 10 mil, pessoas vão lá e cobram 20, 25 mil, sabe? É triste, mas tem pessoas que usam essa situação para tirar vantagem. Então eu aconselho sim todo mundo procurar saber, porque na verdade quem morreu, morreu, mas e quem ficou? Quem ficou, ficou com um problema. Além da dor, ainda tem um problema para resolver. Tá bom. Muito obrigado, Ana Paula Santana, pelo seu depoimento. Obrigada eu por estar me dando a oportunidade de estar passando também para as pessoas essa porta que veio até mim e que pode ir para a pessoa que quiser aderir.